Aqui outro tímpano, em Sainte-Foy também na França, com a mesma temática do juízo final. Então os fiéis aqui no lado direito aguardando para serem julgados, né? A gente vê a presença de algumas figuras bem monstruosas, aqui a igreja toda que vai julgar para ver se as pessoas realmente merecem ser salvas ou se cometeram alguns pecados para voltar para pagar no purgatório. Material também observado aqui, a pedra. Esse outro tímpano aqui para a gente perceber bem a deformidade que as imagens vão adquirindo com o passar do tempo. A arte vai se tornando mais rígida, vai se tornando bastante, né, oprimidos os artistas. Então a produção ela vai refletindo tudo isso. Lá em cima a gente vê figuras humanas com cabeças de animais, né, a própria figura do Cristo sentado no trono com bastante deformidade. Essa é a característica de uma estrutura rígida que também tem a sua ligação com as questões islâmicas, como a gente viu, né, lá nas características e influências. Esse pequeno relevo também para a gente ver os princípios e as características, né, os apóstolos têm que caber todo mundo aí dentro, Cristo tem que levantar o braço para mostrar, né, a chaga para São Tomé, e aí ele levanta o braço de uma maneira meio deformada, as pernas cruzadas. Então a gente vê a característica, né, figuras alongadas, como a gente comentou, também das cabeças vão ficando quase da mesma largura dos ombros, né, também pedra. Assim a gente chega na pintura. A gente vê que ainda o afresco, né, bastante usado, a encáustica também, às vezes afresco com detalhes de encáustica que criam os relevos. A encáustica a gente já viu que é pigmento misturado com cera, né? A gente vê ainda, né, as trocas de técnicas acontecendo entre os períodos que é da arte europeia, da arte oriental. A pintura sobre madeira também a gente vê muito, e aqui a gente tem o caráter sempre educativo, narrativo, simbólico, né? Os temas são diretamente ligados às questões da vida de Cristo, mas para o final, né, já entrando no século XIII, a gente vê muita abordagem sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria ela tem o seu auge na próxima arte que a gente estuda, que é a arte gótica, né? Temas também do Antigo e do Novo Testamento. A pintura sobre madeira era de muita importância, porque eles faziam as cruzadas, faziam as peregrinações e gostavam de levar essas pinturas, que eram de tamanho reduzidos, para as suas caminhadas. Às vezes pintavam 2 ou 3, como está falando aqui. Quando eles faziam 2 pinturas, eles colavam uma tira de couro atrás que aquela pintura ela podia ser aberta e poderia ser fechada, né, como um livro. E assim eles conseguiam fazer, né, estruturas pequenas, simulando altares, podiam fazer até trípticos, né, de 3 partes de madeiras pintadas. E assim eles levavam para as suas procissões. Usavam também essas pinturas sobre madeira para ornamentar as igrejas com fundo dourado. Então eles também usavam madeira não só para fazer esses elementos para suas peregrinações, como também para ornamentar as próprias igrejas. As iluminuras, como a gente viu também, que são essas ornamentações feitas nos livros, principalmente nas Bíblias, né? na Bíblia. E aí a gente tem elementos que tinham às vezes ligação com o texto do qual, né, a ilustração estava falando, como também os ornamentos de maneira geral, né? A primeira letra, às vezes a ilustração do assunto, né? Nas construções começam a aparecer o uso do vidro, né? Ainda brancos, alguns já começam a ter pequeno colorido, e às vezes já começando a ideia do vitral, né? Mas a gente sabe que ele também vai ter o auge na arte gótica, mas aqui ele já começa a ser desenvolvido. E a esmaltação também, alguns objetos, e o mosaico, ainda pela influência da arte bizantina. Alguns exemplos de pintura de afresco.
A temática ela também é bastante severa, como a gente vê aqui, né? Pessoas sendo serradas ao meio, sendo queimadas, né? Sendo torturadas, que era muito essa representação de tudo que as pessoas passavam nesse período da história. Aqui do lado esquerdo, Davi e o Golias, também um afresco românico. Então, as pessoas deformadas, olha como que elas são alongadas, né? Essas, a estrutura, né, do corpo humano já perde um pouco aquela proporção que tanto a gente estudou. Esse outro afresco aqui, um Cristo Pantocrator, né, o Cristo todo criador de tudo. Em Saint Clément a gente vê também, né, a figura já com bastante deformidade, como ele está sentado no trono, como o artista representou as pernas, mas de uma riqueza muito grande a gente perceber, né, toda essa forma que a arte foi tomando com o passar das influências religiosas, econômicas, políticas, sociais, né, como a arte ela é um espaço que a gente consegue estudar muito isso. Aqui as iluminuras são feitas sobre já o papel, né? O papel ainda muito grosso, né? Como a gente sabe no início, né? Os pergaminhos, a primeira letra, né? Do texto, aqui nesse em azul aqui, ó, ela é um P, vai falar de Petrus, de São Pedro. São Pedro está aqui no centro com a chave na mão que ele recebeu, né? Ele era a chave da igreja. Aqui ao lado já uma ilustração sobre alguma passagem, né? Então a iluminura, ela tem esse nome de iluminar justamente porque as pessoas por vezes não davam conta de ler e aquilo ali era a forma de se entender sobre o assunto que estava escrito. E as ilustrações ganham então esse nome de iluminuras porque era a verdadeira luz para algumas pessoas. Outros belíssimos exemplos de iluminuras. A produção toda dos livros era feita artesanalmente, então os artistas faziam da melhor maneira possível. Aqui a ilustração da iluminura representa algumas ações dos camponeses, né, plantando, colhendo. Essa iluminura, já com bastante sofisticação, por vezes até usavam o ouro mesmo, né, dependendo da história, do que se tratava. Então a gente tem as iluminuras também com todo esse tratamento diferenciado.